verso de número 18. Amém? Amém. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem eram os irmãos? Simão, Pedro e André. O que eles estavam fazendo? Lançavam a rede ao mar. Por quê? Porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse a eles? Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Amém. Abra sua Bíblia agora em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O capítulo de número 20. Se não for o 20, é o 21. Capítulo de número 21. Confesso aos irmãos que eu fui flagelado pelo Espírito e o Senhor colocou esta palavra no meu coração na hora que eu cheguei aqui, tá? Eu tinha outro texto para ministrar, mas o Senhor me fez entender e falou ao meu coração para me ministrar sobre Simão. A partir do verso 1, 21, a partir do verso 1. Depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto aonde? E manifestou assim, estavam juntos quem? Simão, Pedro e André. Chamado Dídimo, quem mais? Natanael, que era da Galileia. E quem mais? E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco naquela mesma noite. E o que aconteceu? E sendo pela manhã, quem que se apresentou a eles? Jesus. Na praia, mas os discípulos, o que aconteceu? Não conheceram. E disse-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E o que eles responderam? Não. E o que Jesus disse? Lançai a rede à direita do barco e acharei. E o que eles fizeram? Lançaram depois, já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos com o barco foram com o barco. Até aí. Amém. Amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Seu nome é? Rayane. Foi bom perguntar, porque eu ia chamar você de Raíssa. Você tem coragem de ficar bem aí? De fazer um fundo para mim? Amém? Se você cansar, você me avisa que eu vou pedir para alguém colocar um banquinho para você, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Quem aqui tem menos de 15 anos? Deixa eu ver. Ixi, tem um monte. Quem aqui tem mais de 50? Olha o banquinho. Levanta a mão. Pode mentir não. Não pode mentir não. Eita, maravilha. E quem tem menos de 15 é mais novo do que eu, quem tem mais de 50 é mais velho, tá? Eu estou entre esses aí, tá bom? Irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, embora não pareça assim, né? Geralmente eu tenho uma fama de ser bravo. Não sei porquê, mas
a gente sempre carrega essas impressões, né? Todo mundo carrega uma impressão. É fato isso, sim ou não? Sim. Mas eu gosto muito de estar no meio da juventude, já fui líder de jovens, né? Já faz bastante tempo isso, na verdade. Fazer o quê? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Kleber, por estar aí com essa empreitada com a sua esposa. Eu sei que não é fácil, né? Os jovens são mais acelerados que a gente, né? A gente, depois que passa dos 20, que nem eu que já passei dos 20, você quer andar em 80 por hora, né? O jovem, ele não respeita a placa de sinalização, né? Eles querem andar a 120, né? Então, não é muito fácil. Então, tem que sempre ter alguém segurando aí, sendo o breque deles, né? Então, eu quero pedir que Deus, na sua infinita graça, dê muita paciência ao pastor Kleber para continuar com essa empreitada. Mas eu quero trazer uma palavra dentro do texto que nós lemos, desses dois textos, uma palavra sobre Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a quem Jesus chamou. Pedro, ele foi chamado por Jesus, ele era pescador, e Jesus está andando na beira do Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? O Mar da Galileia é um grande lago, na verdade, de água doce, né? Que tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, né? E é um grande lago de água doce, então por isso é chamado de mar. Venta muito, acontece de dar muita tempestade lá, né? E eles eram pescadores daquela região e tinha a prática na pesca, não eram homens estudados, né? Eram homens que tinham uma cultura, digamos assim, pobre. E Jesus está andando na beira do Mar da Galileia e faz um convite para Pedro e para André. E vocês são o quê? Somos pescadores, então eu vou te convidar para você deixar de ser pescador para você ser pescador de homens. Ou seja, Jesus está chamando Pedro e André para serem seus discípulos. E a partir dali, a Bíblia vai dizer que eles deixam as suas redes e vão acompanhar Jesus. Pedro é um homem de temperamento tempestivo. Quando nós estudamos um pouco a biografia do apóstolo Pedro, ele é um homem de temperamento tempestivo, né? Sanguíneo. Ele tinha uma mistura de sanguíneo com melancólico, né? Por quê? Porque o temperamento sanguíneo é aquele que é danado para tomar decisões precipitadas. E ele tinha um pouco de melancolismo, porque o temperamento melancólico é aquele temperamento que faz você se acovardar diante de uma pressão, né? E Pedro, ele era dotado mais ou menos desses dois temperamentos. Era um homem tempestivo, da hora, né? Se você perceber que no primeiro milagre da pesca, daquela primeira pesca milagrosa, ele tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada, e Jesus pede o barco deles emprestado, né? E ele decide ir mar adentro, e Jesus manda ele lançar a rede, e ele vai dizer assim: ó, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí ele estava, né, num sentido bem chula da palavra, bem putaço, né? Assim, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, mas eu... E aí depois que o milagre acontece, ele disse: ó, afasta de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti, eu sou um homem. Então Pedro tinha essa linha, esses dois extremos, né? Pedro era aquele homem assim, que tinha dois extremos. Na mesma hora que ele dizia uma coisa, ele já dizia outra. Mas é interessante que Jesus chama justamente Pedro. É o primeiro discípulo de Jesus. O que eu aprendo aqui? Que Deus,
independente do que você foi ou do que você é, Ele pode te chamar para uma obra. Ele não está preocupado com o seu temperamento. Ele não está preocupado com o que você era. Ele está preocupado em fazer de você uma nova criatura, que era o que ele queria fazer com Pedro. Se você olhar, Pedro era um homem, quando Jesus pergunta para os discípulos assim, o que o povo está dizendo de mim aí? O que o povo acha que eu sou? Aí eles vão dizer assim, um diz que é Jeremias, o outro diz que é Elias, alguns dizem que é João Batista, porque João Batista já tinha morrido aqui, nessa ocasião. E vocês? Aí Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo. E aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas isso foi te revelado pelo Espírito de Deus. Pedro era um homem que tinha o coração aberto, né? Só que era aberto mesmo, né? Porque quando eles saem dali, Jesus está conversando com eles e Jesus vai dizer assim, ei, está chegando a minha hora, eu vou ser preso, eu vou ser entregue, vou ser preso e vou morrer. Aí ele entra na frente. Senhor, não. Eu morro no seu lugar. Ali ele já tinha dado lugar para o Satanás, né? Ele tinha o corpo aberto, né? Aí Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Eu fico imaginando como é que Pedro, né? A reação de Pedro. Mas isso era, ele não entendia isso, mas isso era uma escola. Os 3 anos e meio do ministério de Jesus era uma escola. Jesus estava dando uma aula para os seus discípulos. E se você perceber, a história vai dizer que Jesus, ele vai para o Getsemane na quinta-feira, de quinta para sexta, e ele fala assim, nós vamos para o Getsemane. Jesus antecipa a Páscoa, né? De domingo para quinta. Existia uma lei judaica que amparava isso. Ele toma a Páscoa e ele vai dizer assim, a partir de hoje não será mais a Páscoa, né? Vocês não vão beber mais do fruto da vide, né? Vocês não vão comer mais da carne do carneiro, né? E Jesus convida os discípulos a ir a um Getsemane. O Getsemane fica localizado no Monte das Oliveiras, que é um jardim de oliveiras. Era onde Jesus costumava orar. E eles vão para a oração, e lá, nessa oração, Jesus repreende eles, né? Porque Jesus convida eles à oração, e eles não conseguem orar. Eles estão dominados pelo cansaço. E Jesus diz assim, vocês não podem velar comigo nem uma hora, porque Jesus deixa os discípulos orando, e vai a um tiro de pedra, e é onde Jesus chora, e ele está sentindo a agonia da morte, né? Porque Jesus morreu como humano, viu? É bom que se diga isso. Jesus não morreu como Deus. Se Jesus tivesse morrido como Deus, o sacrifício não valeria. O sacrifício da cruz só foi válido porque Jesus morreu como homem. Jesus está no Getsemane, os soldados do sacerdote chegam para prender Jesus, prendem Jesus, né? Entregado por Judas, e Jesus vai para a casa de Anás e Caifás. Anás era genro de Caifás, que era um homem que havia substituído, era um sumo sacerdote. E Jesus vai ter um julgamento pelas madrugadas. Só que nós não vemos os discípulos ali. Jesus está sozinho. E Jesus
Antes disso, Jesus vai dizer para Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Porque a ideia não era pegar só Jesus, a ideia era prender todos, principalmente os discípulos mais próximos. E você vai perceber que no decorrer da cena, alguém encontra com Pedro e vai dizer assim: tu és um deles. E ele vai dizer: eu não. Eu não. Aquele homem que havia dito para Jesus há pouco que iria com ele até a morte, que morreria no lugar dele, está agora com um sentimento de covardia e nega Jesus pela primeira vez. Mais um tempo alguém olha para ver Pedro de novo e diz: tu és um deles. Eu não. E pela terceira vez alguém diz: tu és um deles, você fala como ele. E ele diz: eu nunca vi, não conheço, não sei. E aí a Bíblia vai dizer que o galo canta e Pedro vai chorar amargamente, porque descobre 2 coisas: que ele havia negado Jesus e que o que Jesus havia falado era verdade. Pedro vai perceber que ele não estava preparado ainda, nem emocional e nem psicologicamente. Pedro então sai, Jesus morre e ao 3º dia ressuscita. E quem vê Jesus pela primeira vez? Maria. E quem vê em segundo? Pedro. Pedro vai até a tumba, não encontra ninguém e vê Jesus. Jesus vai ficar cerca de 40 dias. Só que quando Pedro se dá por si, ele descobre que tinha negado Jesus. E ele entra em Pedro a síndrome da desistência. Ele resolve abandonar o chamado que Jesus tinha feito para ele. Por que Pedro fez isso? Por 2 motivos. Primeiro, por ele não ter jogado a sua velha vida fora. Pedro não abandonou a sua traia de pesca. Pedro, pastor Renato, não jogou a talha fora. Eu lendo a história de Pedro, eu posso fazer aqui uma conjectura e penso que quando Jesus chama Pedro e Pedro aceita, ele vai lá, afunda a canoa dele dentro d'água, que é assim que o povo faz, não é? Para passar muitos dias sem usar, afunda dentro d'água, que é para não estragar. Afundou a canoa dele dentro do rio, pegou a traia de pesca, guardou, obrigado meu irmão, guardou e foi seguir Jesus. Quando ele entra nele a síndrome da desistência, ele resolve voltar a fazer o que ele fazia antes. E no capítulo 21, Pedro está desanimado. Pedro está arrasado. Pedro colocou em sua mente que Jesus não queria mais ele. Pedro colocou no seu coração que o melhor que tinha que se fazer era voltar à velha profissão, voltar a fazer o que ele fazia antes. Ele colocou no coração dele. E é interessante que as pessoas que têm o temperamento sanguíneo, eles quase sempre tomam decisões sem consultar. É fato, eu sou sanguíneo. Eu falo por experiência própria. Nós tomamos decisões sem consultar. Nós estamos dispostos a pagar o preço, mas nós não vamos falar para ninguém.
Nós estamos dispostos a ir até as últimas instâncias. O sanguíneo é assim, né? Tem algum sanguíneo aqui? A glória a Deus. Glória a Deus. Ele está disposto a ir até as últimas. Ele não perguntou para Jesus. Pedro não pergunta para Jesus, e aí, como é que vai ficar a nossa situação? Ele simplesmente decide abandonar o chamado que Deus tinha feito para ele. Pedro, se tu deixar de pescar agora, eu vou fazer de você um pescador de homem. Eu vou preparar você, eu vou construir em você, eu vou trabalhar dentro Aleluia, de você. Jesus. Ele não pergunta, ele resolve desistir, porque o sanguíneo é assim. Ele toma uma decisão muito rápida, mas também desiste muito rápido, né? Meu Deus, quantas decisões que eu tomei errado, sem consultar. Quantas desistências. Pedro simplesmente dá uma olhada para os discípulos e os discípulos espelhavam-se em Pedro, porque o sanguíneo ele tem essa facilidade de liderar. Ele é muito, né, avançado, né? O sanguíneo tem esse espírito de liderança. Então todo mundo olhava para Pedro e ele disse assim: ei, eu vou pescar. E o que os discípulos fazem? Se você for, nós vamos também. Os irmãos percebem aqui que Pedro já tinha uma liderança. Os discípulos estavam olhando para ele. E, de repente, eles pescam a noite inteira. Está se repetindo aquela noite de quando Jesus, pela manhã, pede o barco emprestado de Pedro. Eles estão pescando a noite inteira. É uma cultura pescar pelas madrugadas no Mar da Galileia. E eles não pegam nada. E de repente, pela manhã, ao romper da aurora, alguém grita: tem alguma coisa para comer aí? Talvez alguém grita de lá para cá: rapaz, não peguemos nada. Estamos aqui a noite inteira, não tem café, não tem peixe, não tem nada. Não temos nada. Aí Jesus vai dizer: lança a rede pelo outro lado, do lado direito. E João, o discípulo a quem Jesus amava, entende e conhece, e diz para Pedro: Pedro é o mestre. Pedro sempre afoito, já veste a roupa, 200 côvados no braço, já esquece todo mundo para trás, ele não está nem aí com ninguém, que ele quer ver Jesus. Eita glória. E ele chega, tem um pão e um peixe assado. E Pedro está ali, eu imagino a cara de Pedro. Viaje comigo. Eu imagino Jesus olhando bem dentro da bolita dos olhos dele. Eita. E Jesus vai fazer a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro vai dizer assim: eu te amo, Jesus. É claro que eu te amo. E eu imagino Jesus comendo um pedaço de peixe. Eu não sei que cultura é essa, né? Comer pão com peixe. Pão já é danado para engasgar, e peixe então nem se fala, né? Pode ser um espinho. Eu imagino Jesus, Pedro mastigando aquele pedaço de pão com peixe, Jesus olhando dentro do olho dele, diz: tu me ama, Pedro? E aquele nó subindo aqui, não dá um nozinho assim que... É claro que eu te amo, Jesus.
Isso é a segunda vez. Jesus volta, começa a mastigar o pão de novo e olha para Pedro de novo. O foco é Pedro. O foco é Pedro. E Jesus olha para Pedro de novo e diz: Pedro, você me ama? E ele vai dizer assim: claro, eu te amo. E aí ele se entristece, cai uma tristeza no coração dele. E ele vai dizer assim: tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Aí Jesus vai dizer assim: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Pedro. Tudo que eu falo, eu zelo para cumprir. O dia que eu te chamei lá no mar da Galileia, eu conhecia você, Pedro, por dentro e por fora. Eu conheço o seu temperamento, Pedro. Eu sei das suas dificuldades, porque Pedro aqui está tendo crise de identidade. Ele não sabia quem ele era. Ele estava tendo dificuldade de acreditar naquilo que Deus havia falado, de que Jesus havia falado para ele. O que eu quero dizer com essa palavra? Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele não desistiu de você. Aleluia. Ele não desistiu de você. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai falando, Jesus. Ele não desistiu de você. E talvez você está querendo voltar a pescar por conta de algumas situações que você fez, por conta de algumas coisas que você deixou de fazer, por conta de algumas coisas que você fez que não era para ter feito, por conta de algumas decisões que você tomou de forma precipitada. Talvez algo dentro do seu coração está dizendo: ei, Jesus não quer mais nada com você. Cai na bagaceira, chuta o pau da barraca. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não desistiu de Aleluia a você. Deus. Aleluia. Ele não desistiu de você. Oh, glórias. E Ele está disposto. Ei, escute isso aqui. Olhe para mim. Ele está disposto a cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Aleluia, Aleluia. Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Talvez você tomou algumas decisões na vida e essas decisões agora estão fazendo com que você tenha crise de identidade. Talvez essas decisões que você tomou está fazendo você a ter um problema emocional e alguns distúrbios psicológicos, e isso gera pane no seu cérebro e você não sabe quem mais você é, quem você é. Sabe quem você é? Você é quem Deus te chamou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Bendito Deus. Vai incomodando o coração. Quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer assim: eu amo, Senhor. E ele vai dizer: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Joga a tralha fora. Esquece o passado, Pedro. Você sabe por que tem gente que não consegue ir para frente? Você sabe por que tem gente que não consegue fazer com que Deus cumpra? É porque depende de mim e de você, que para Deus cumprir as promessas dele na minha e na sua vida, depende de você, meu irmão. Você sabe por que tem gente que Deus não consegue cumprir as promessas na vida dele, pastor Renato? Porque ele está preso ao passado. Ele fica se martirizando, ele fica se culpando, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que a promessa ainda está de pé. Aleluia, Aleluia. Deus. Aleluia. Que tudo aquilo que ele falou depende exclusivamente de você. Porque se existe uma coisa que Deus não faz, meu nobre,
é obrigar ninguém. Deus não vai obrigar você. Deus não obrigou Pedro. A única coisa que Jesus falou para Pedro: tu me ama? Me ama? Amo. Então apacenta. A proposta ainda está de pé. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então a proposta está de pé. Não tem aquela proposta que eu fiz lá no Mar da Galileia? Ainda está de pé. Ei, qual foi a proposta que ele fez para você? Qual foi a promessa que ele fez para você? Ei, quando ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz, ele te chamou e quer que você saia de fato e de direito de lá. Ei, ele chamou você para quê? Para cantar? Então canta. Aleluia, Deus. Ah, mas eu machucaram, me feriram. Ei, canta, porque quem te chamou foi Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 Ei, a pergunta de Deus para você é: tu amas a Deus? Tu amas Ele? Então faça a obra dele. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Tu me amas, Pedro? Então a proposta ainda está de pé. Você vai presidir a igreja. Aleluia. Tu me amas, Pedro? É claro que eu te amo, Senhor. Então a proposta ainda está de pé. Aleluia, Deus. A proposta ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Aleluia. Eu não estou conseguindo ver nada, mas está de pé. Mas faz tanto tempo, mas quem falou era insignificante, mas o Deus que mandou essa pessoa insignificante falar, ainda cumpre, zela para cumprir a sua promessa. Aleluia, aleluia. Ele não desistiu de você. Me permita abrir um parênteses e contar uma experiência. Com 37 anos e meio, eu cheguei para minha esposa, estressado, arrasado, e disse: meu bem, eu chamo a minha esposa de bem. Meu bem, eu estou decepcionado. Eu tive uma conversa com Deus ali e assim, vou cooperar na obra até os 40. Depois, vou cuidar da minha vida. Mais negócio que esse negócio. Eu estava bravo. Eu estava querendo jogar os paletó fora. Antes de eu completar 38, ele me visitou. Agora eu não quero que ele te visite da forma que ele me visitou. No dia 27 de setembro, eu ia completar 38 no dia 21 de outubro. Ele me visitou na mesa de uma cirurgia. Eu fui submetido a uma cirurgia. E aí eu resolvi conversar com ele de novo. Desculpe. Deus. E eu resolvi voltar atrás. Eu disse: Jesus, se o Senhor deixar eu viver, você sabe como é que é, né? A gente fala coisa sem pensar. Mas se eu não morrer dessa... E Deus foi maravilhoso comigo, porque Ele me visitou naquela mesa de cirurgia e disse para mim assim: você não vai morrer agora. Eita, glória. Aleluia, Deus. Não, se eu não morrer agora, Jesus.
E o Senhor, eu passei 3 horas numa mesa de cirurgia. E essas 3 horas eu tive a presença de Deus ali falando comigo. Aleluia, Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Foi muito forte. O Senhor me falou coisas lindas. Me deu uma mensagem. E o fato é que Ele estava dizendo para mim que Ele não tinha desistido de mim e das promessas. Aleluia. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não desistiu de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu fiz uma cirurgia, descobri um tumor, era um câncer maligno, um adenocarcinoma na sigmoide. Se você pesquisar o que é um adenocarcinoma, você vai encontrar que ele, se ele não for um dos piores, ele é um dos piores câncer maligno que já existe. Ele vai de 0 a 5 centímetros em 90 dias. E tudo bem, descobri o câncer, fiz a cirurgia, o médico fez a retirada do tumor mesmo sem saber que era. E fui para casa, a biópsia chegou, deu positivo e eu estou tranquilo. Não, tirou, está tudo bem. Não estava tudo bem. Deus havia preparado uma prova para mim. Eu fui para o Hospital do Amor. Sabe qual foi a conversa que o médico teve comigo quando ele me viu? Ele disse assim: fizemos os exames, a tomografia, e eu tenho uma notícia ruim para te dar. O seu câncer está no estágio 4. O que é isso, doutor? Ele disse: é o último estágio. Não existe solução para você. Ele falou: tem 3 tumores no fígado. E eu imagino como é que eu fiquei, né? E eu ficava de pendurado, né? Quando eu queria me esmorecer, eu lembrava da promessa. Eu voltava de novo. E aí me deu um laudo. E no laudo, eu tenho laudo até hoje lá em casa. Está em tratamento oncológico paliativo. Quando eu li aquilo, eu fiquei arrasado. E a ideia era que eu ia morrer mesmo. Mas Deus é tão bom, irmão, que um dia eu tinha entregado os pontos. Eu tinha feito uma quimioterapia e eu estava arrasado. Isso era umas 3 horas da manhã e eu estava indo ruim. E eu falei: bom, eu vou morrer mesmo, então eu vou orar. Pelo menos eu morro orando. E orei até umas 6 horas da manhã. Deitei. Quando foi umas 7h30, minha esposa me chamando: meu bem, eu disse: sim. O irmão fulano está aí. Eu disse: manda esse irmão embora, eu não quero falar com ninguém. Ela disse: ó, ele falou: não vai embora não. Eu disse: mas que irmão chato. Manda ele embora, meu bem, eu não quero receber ninguém. Ela disse: ele falou que só sai daqui depois de falar com você. Eu disse: meu Deus, ô velho chato. Fala para ele que eu vou receber ele. E eu não sabia que ele era um mensageiro de Deus. E eu recebi ele na área de casa, assim. E ele estava chorando, assim, chorando bastante mesmo. Eu disse: fala, irmão, ele meu. Ele disse: eu estava orando 5 horas da manhã. Aí eu lembrei:
Eu também estava orando. Eu disse, o que aconteceu, irmã de Deus? Deus mandou eu vir aqui falar que o senhor, ele me chama de senhor, ele tem 76 anos, me chama de senhor. Eu disse, o que é, irmã de Deus? Eu estou com medo de falar, irmão. Diga logo, irmão. Eu falei, acho que Deus falou que eu vou viajar mesmo agora, né? Ele vai estar com medo de falar comigo. Mas pronto, já está preparado mesmo. Deus falou que o senhor não vai morrer agora. Eu disse, opa, agora sim. Glória a Deus. Deus falou que o senhor não vai morrer agora. E tem mais. O senhor vai ver o filho dos seus filhos. Eita, glória! Glória a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? É uma experiência de que Deus não desiste de nós muito fácil. Ei, talvez você está todo aí melancólico, nessa juventude, porque pensa numa época difícil da vida, é a juventude. Eu já fui jovem, não parece, mas já fui. Está pensando que eu não fui jovem? Não, que nem você, ainda fui. Né? Que não queria nada com nada. Eu sei dessas coisas. Eu tenho 2 jovens lá em casa, já posso dizer que a Rutinha é jovem também. Né? Que parece que a igreja é ruim e que o mundo é que é bom. Né? Parece que o que o pai fala, meu Deus, é uma carga. Ei, já fui jovem. Que a gente está mais errando do que acertando, né, na juventude. É assim? Ou eu estou mentindo? É assim, irmão. Eu tenho experiência. Eu não consegui ficar na igreja na minha juventude. Mas Deus não desistiu de você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Coloque isso no seu coração hoje. Quando o pecado bater a porta, lembre que o irmão Josiel falou com você aqui nesta noite. Deus não desistiu de você. Aleluia. Tem uma promessa a ser cumprida na sua vida. Ei, o irmão Kleber já está com o cabelo branco. Não é porque ele está velho, ele pintou, tá? Só estou usando de exemplo aqui. Essa geração aqui está passando. Quem é que vai nos substituir? São vocês. São vocês. Olha o pastor Renato. Por ele estava dormindo já em casa, né? Depois dos 50 a gente fica assim. A vacina entregou idade de muita gente. A vacina do Covid entregou idade de muita gente. Vocês vão substituir nós. Aleluia. E quem é que Deus está levantando para esse novo tempo? São vocês. São vocês. Ei, Deus quer fazer de você um pregador. Glória a Jesus. Quer fazer de você um pastor. Quer fazer de você um missionário. E Deus está dizendo, eu não desisti de vocês. Eu conto é com essa geração. Quem aqui pode dizer assim, pode contar comigo, Jesus? Quem aqui tem coragem? Você não tem? Ninguém tem coragem? Quem aqui tem coragem de levantar a mão? Glória a Deus. Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar, meu irmão. Sabe por quê? Você sabe por que eu prego hoje? Porque eu tinha 7 anos de idade, eu olhava para o meu dirigente, irmão Zezinho, Parque São Jorge, em Curitiba, e eu dizia para a mamãe, mamãe, quando eu crescer, que eu não cresci, não sei porquê, mas era um sonho. Eu dizia quando eu era criança, né? Quando eu crescer, eu vou ser igual irmão Zezinho. Às vezes a minha mãe até me repreendia, né? Eu não acreditava muito naquilo, né? Você é bom, menino? Senão você é igual irmão Zezinho. Eu acho bonito o jeito que ele prega, mãe.
Eu acho bonito o jeito que ele dirige. Você é igual a ele. E um dia, quem aqui conheceu a missionária irmã Amélia? Irmã Amélia, o Julinho, no ano de 2000, ela olhou para mim e disse: o seu desejo, o Senhor vai cumprir. Você vai ser um pregador da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Tem um neto dela. Um neto dela. Cadê o neto da irmã Amélia? Você é filho do Diogo. Diogo. Conheço a Diogo. Conheço o pastor Isaías também. Então são coisas, irmãos, que Deus cumpre na nossa vida. Aleluia. Pedro estava querendo correr daquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas Jesus estava dizendo para ele: eu não desisti de você, Pedro. Quando Jesus estava dizendo: apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava dizendo: eu não desisti de você. Só depende de você. Ei, quer que Deus te use? Você quer que Deus te use? Só depende de você. Aleluia. Só depende de você. Você quer que Deus te use? Só depende de você. Deus não desiste fácil assim. Porque se Deus fosse desistir fácil, Deus teria desistido de Moisés, porque virou um assassino. Se Deus desistisse fácil, teria desistido de Davi, que cometeu um adultério e um homicídio premeditado. Mas ele não desistiu. Deus teria desistido muito fácil de Abraão, que foi na conversa da mulher dele e deitou-se com a serva. Mas Deus não desistiu de Abraão. Cumpriu a promessa. Ei, só depende de você. Só depende de você. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro se liberta daquele complexo de inferioridade, daquela síndrome de perdedor, se levanta dali. Quem vai ser Pedro, irmão? Pedro vai ser o pastor da igreja em Jerusalém, junto com Tiago. Sabe quem vai ser Pedro? Vai ser o homem que na sua primeira mensagem, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele prega e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Na sua segunda mensagem, quase 2.000 aceitam Jesus, porque a Bíblia diz que na primeira são quase 3.000 crentes. Na segunda, a igreja vai de quase 3 para quase 5. Sabe quem é Pedro? Pedro é um pregador agora, expoente. Pedro é agora que tem revelações do céu. Pedro está na casa de Ananias e o Espírito desce em Pedro e diz: vai lá em tal lugar porque tem um homem que precisa de aceitar Jesus. Pedro recebe a revelação de Deus e vai lá, e Cornélio aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, é batizado nas águas. Pedro é esse homem cheio de poder. Pedro é aquele homem que está indo para as 3 horas da tarde orar no templo e alguém está na porta chamada Formosa, diz: me dá uma esmola. E Pedro olha assim: olhe para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu não desisti da minha promessa. Eu tenho levanta e anda em nome de Jesus. Pedro é esse homem. Pedro é esse homem que na sua velhice decide ir para Roma, pregar o evangelho em Roma. Pedro não é mais covarde agora. Pedro é preso pelo Império Romano, mas não desiste da fé. Pedro morre pela fé. Pedro agora está disposto a morrer pela fé. Quem foi Pedro? Pedro foi alguém que não desistiu da promessa que Deus tinha na vida dele. Ei, para mim encerrar, primeiro, Deus não desistiu de você. Segundo, não desista das promessas de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Porque pode ser que você passe impune e pode ser que não.
pode ser que a conta venha para você pagar. Eu não quero que aconteça com você, eu não estou lhe ameaçando e nem lhe assustando. O que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não quero. Eu quero que você faça a obra com disposição. Eu não quero que você abandone a pesca quando a enfermidade chegar na tua casa. Não, não faça isso. Eu não quero que você abandone a tralha velha a hora que o problema chegar na sua vida. Não, não faça isso. Eu não quero isso. Eu carrego uma colostomia aqui, ó. E eu e Deus sei. Eu e Deus sei por que eu carrego isso aqui. Não faça isso. Ei, se você está meio desanimado, anime-se. Se você desistiu, volte. Se você está querendo chutar o pau da barraca, não chute. Se o pecado já bateu na tua porta e você já só não abriu a porta, mas já destrancou, tranque de novo. Eu sei que Deus está falando nesta noite com alguém aqui. Aleluia, Deus. Ei, não espere acontecer coisas desagradáveis para você fazer promessas, porque nós somos bons para isso, sim ou não? Nós somos bons para isso, somos mestres para isso. Estava conversando com um amigo meu que eu passei a almoçar na casa dele em Americanos, e ele quase passou por lado de lá esses dias, né? Pegou um Covid, e o Covid era a ponte, né? Para ele passar desse lado para o lado de lá. Mas aí ele lembrou e fez umas promessinhas, né? E aí voltou, do meio da ponte, voltou para trás. Já estava, né? Não espere isso, meu irmão. Não espere isso. Talvez é emocionante eu contar o que eu contei aqui, mas não é agradável. Eu não quero que você passe o que eu passei. Eu sei por que eu passei isso. Não faça isso. Se apegue com Jesus. Seja fiel. Esteja disposto a sofrer pela fé. Esteja disposto. Seja alguém disposto, porque Deus não desistiu de você. Glória a Jesus. Aleluia. Porque se Deus tivesse desistido de você, você não estaria mais aqui. Não estaria mais aqui. Eu sei do que eu estou falando. Pelo Espírito de Deus. Ele não desistiu de você. Pare com essa melancolia. Pare de querer ficar achando um culpado para dizer que eu desisti por causa disso e daquilo. Ele não desistiu de você. Aleluia, Deus. Aleluia. Você tem coragem de ficar em pé comigo? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome.